O estudo da ancestralidade africana é fundamental para compreendermos a nossa história e identidade enquanto povo brasileiro. O livro Um Rio Chamado Atlântico, escrito pelo renomado autor Alberto da Costa e Silva, é uma obra que traz um profundo mergulho nesse tema. Através da análise da história do continente africano e das conexões entre África e Brasil ao longo dos séculos, o autor nos apresenta uma rica perspectiva sobre as nossas raízes e as contribuições da cultura africana para a formação da identidade brasileira. Além disso, Um Rio Chamado Atlântico é um audiobook que traz uma linguagem acessível e envolvente, o que o torna prazerosa e enriquecedora. Com ele, é possível ampliar nossos horizontes e reconhecer a importação. Os brasileiros ou agudais e a ocupação colonial da África Ocidental, em cumplicidade, acomodação e resistência. Por volta de 1733, um liberto africano chamado João de Oliveira voltou do Brasil à África, a fim de dedicar-se ao tráfico negreiro. Tamanho foi o seu êxito, que, anos mais tarde, ele abriu, com recursos de seu bolso, 2 novos embarcadouros de escravos, o primeiro, antes de 1758, no que se chamaria Porto Novo, e o segundo, antes de 1765, na ilha onde ficava a cidade-estado de Eco-Onim, a futura Lagos. Com isso, iniciou o processo de alteração das relações de força naquela parte da costa, em favor do rei de Ardra ou Aladai do Eleco, Oloriogun ou Ologun de Eco, possivelmente a Quincemoem, AC 1760, C 1777, que, enricando com o tráfico, consolidou o seu poder sobre os demais chefes, sobretudo os idejos ou senhores da terra. Em 1778, as tropas do rei de Aladá, que haviam atacado a cidade de Epe, só lograram retirar-se em ordem, graças a 2 canoas, pertencentes a Antônio Vaz Coelho, cada uma delas dispondo de 4 pequenos canhões e 24 bacamartes. Esse Antônio Vaz Coelho era um negro livre, nascido no Brasil. Tendo herdado algum dinheiro, fizera várias viagens à costa dos escravos, até fixar-se em Aladá, onde se casou nas melhores famílias do reino. De uma posição de prestígio, começou a participar ativamente da política local e até de suas guerras. Com seus homens armados de fuzil e suas canoas dotadas de canhões de eixo, os primeiros que conheceu a costa, dominou, na segunda metade do século XVIII, boa parte das lagunas próximas a Porto Novo. 11 anos mais tarde, ao abrir-se, com a morte de Pengla, a de 1774 a 1789, a sucessão no Daomé, um dos candidatos ao poder foi o príncipe Frucu, mais conhecido por de Jerônimo, o brasileiro. Ganhará o nome e a alcunha por ter vivido 24 anos no Brasil, boa parte como escravo, pois fora vendido pelo rei Tegbezu a de 1740 a 1774, juntamente com outros membros de sua linhagem. Chamado de volta à África por Pengla, seu amigo de infância, exerceu, graças ao seu português fluente, a importante função de representante do soberano em seus tratos com os europeus de ajudar ao Idá, ou Ida ou Vida. Na disputa pelo trono, de Jerônimo foi vencido por Agonglo a de 1789 a 1797, apesar de sua popularidade de ter contado com o apoio da comunidade brasileira no Daomé, formada em sua maioria por traficantes de escravos. Em 1818, um golpe de Estado ou Revolução Palaciana depôs o rei Adandosan, a de 1797 a 1818, e o substituiu pelo príncipe Gapé, Agake ou Gampé, com o nome de Gueso, Agueso ou Geso, de 1818 a 1858. No centro da trama estava um baiano, Francisco Félix de Souza, que passará a cuidar do forte português de São João Batista de Ajudá, abandonado por Lisboa e Salvador. Foi Francisco Félix de Souza quem, dali do entreposto que possuía em Popó Pequeno, financiou a conspiração e armou os partidários do príncipe Gapé, a quem estava ligado por um pacto de sangue. Com Gueso no palácio de Abomé, Félix de Souza tornou-se uma das mais influentes e poderosas personalidades do reino, se não a mais influente e poderosa, depois do monarca. Há até quem diga que dominou a costa dalmiana, durante a primeira metade do 900. A excepcionalidade do seu caso não deve fazer sombra, porém, aos outros 3 exemplos, e poderiam ser alinhados muitos mais, de como brasileiros e abrasileirados influíram, desde o início do século XVIII, na vida política da costa dos escravos. A esses negros, brancos, mulatos, caboclos, cafusos ou mestiços indefinidos, quase todos vinculados ao tráfico, acrescentaram-se na África suas mulheres, filhos, agregados escravos, todos tidos por brasileiros. Alguns deles representavam em Acra, Popó Grande,
Popó Pequeno, Anexo, Aneu ou Anexo, Ajudá, Porto Novo, Badagry ou Lagos Grandes importadores de escravos de Salvador, outros trabalhavam por conta própria, com barcos de que eram donos ou abastecendo de cativos os navios que ancoravam ao largo, qualquer que fosse a sua bandeira. Outros faziam um pequeno negócio com irmãos e cunhados que haviam ficado no Brasil e que velejavam pelo Atlântico em pequenas escunas, para trocar tabaco em rolo, aguardente e búzios por 2 dúzias de escravos. Cresceram esses brasileiros em número e importância após 1835, data da chamada Revolta dos Malês na Bahia. Muitos dos acusados de nela terem participado foram, então, deportados para a costa da África. A maioria viajou contra a vontade, deixando atrás famílias, amigos e uma paisagem social a que se haviam acostumado. Outros os seguiram, mais tarde, de querer próprio, ou porque se sentissem perseguidos, ou porque, muçulmanos piedosos, não mais aceitavam ser governados por infiéis. Mais numerosos ainda foram os cristãos e os devotos dos orixás e dos vodus que regressaram aos litorais africanos. Alforriados, sentindo dúbia, incômoda, difícil e ingrata a condição de libertos, vista com desconfiança ou suspeita por uma sociedade escravocrata, na qual a cor da pele era a marca do escravo, sentiam que não havia para eles espaço no Brasil ou este era tão apertado quanto os sapatos que a liberdade os obrigava a usar, a fim de se diferenciarem dos que continuavam em cativeiro. Muitos foram-se embora para a África, às vezes nos mesmos navios que de lá trariam novos escravos. E alguns, pouco depois ou vários anos mais tarde, regressaram ao Brasil. Ou sonharam com isso. Chegados ao outro lado do mar, muitos sentiram-se traídos. Não era aquela África que traziam na memória. Nem muito menos aquela sobre a qual os pais se tinham demorado em reminiscências felizes, nas conversas com os filhos nascidos no Brasil. Era, aliás, para estes últimos, quando acompanhavam os pais na viagem de retorno, que se reservavam as maiores surpresas e as grandes decepções. Quanto aos africanos, estavam todos, ou quase todos, abaianados, amaciados pela Bahia, como escreveu, no ensaio pioneiro, Gilberto Freire. Ou pernambucanizados. Ou acariocados. Viam-se como estrangeiros na África. E começaram a construção da saudade do Brasil. Uma saudade quase incompreensível, quando se tem em vista a violência da escravidão em terras brasileiras. Abro parênteses para uma história que talvez nos ajude a entender essa saudade. Em 1974, um jornalista entrevistou, no Rio de Janeiro, uma velhinha que fora escrava. Embora ela descrevesse as atrocidades do cativeiro e qualificasse o antigo dono de descarado, também se queixou da família, 12 filhos, 25 netos e 24 bisnetos, que não mais aguentava as suas histórias e lhe pedia que esquecesse aquelas coisas tristes. E desabafou, e não sei se são coisas tristes, só porque eu era escrava. Sofremos muito, mas foi o tempo mais feliz da minha vida. Foi a minha mocidade. O desejo de compartilhar a saudade de suas juventudes, bem como o sentimento de que se tinham tornado diferentes são duas das razões pelas quais os retornados não se reintegraram em suas comunidades de origem e se juntaram às dos antigos mercadores de escravos e seus dependentes. Em algum momento, passaram a ser conhecidos, do Togo à Nigéria, como agudais, palavra que também se aplicava e aplica, na Nigéria, aos portugueses e aos ex-escravos retornados de Cuba e a seus descendentes, ou amaros, ou ainda, em Gana, os Tabon. Mas não foram essas as únicas razões e talvez sequer as mais importantes. Muitos dos que voltaram aos seus pagos não os reconheceram, neles não encontraram a antiga família, a eles não se adaptaram ou por eles não foram aceitos. Na maioria dos casos, tanto na terra natal quanto nos portos da costa, sentiram-se discriminados como ex-escravos. Também na África era estreito o espaço que se lhes oferecia. Não mais pertenciam a uma linhagem. E haviam perdido a identidade original. Tiveram, por isso, de construir uma outra, a partir do idioma que os ligava, o português, e da igreja e da mesquita que não tardaram em erguer. Os seus bairros tornaram-se diferentes dos demais, com sobrados idênticos aos da outra margem do Atlântico, e suas moradas inteiras, e meias moradas, e portas e janelas, e jardins com canteiros floridos. Dali saíam para as suas comemorações coletivas e seus folguedos, a festa de Nosso Senhor do Bonfim, a borrinha, a feijoada de domingo, novamente de sapatos apertados. Os homens, de gravata e colarinho engomado, terno de casimira escura ou linho branco, chapéu panamá e bengala de castão. As mulheres, de sombrinhas,
chapéus e roupas rendadas à europeia, ou com turbantes à baiana e o pano da costa num dos ombros, como se usava no Brasil. Não estava nos planos dos retornados constituírem guetos de excluídos. Aspiravam a dialogar com a aristocracia local e a receber dela tratamento idêntico ao que se reservava aos europeus, ou que dele se aproximasse. E assim eram geralmente tratados, como brancos. Alguns olhavam para os da terra com mais do que altaneria, até com sua ponta de desprezo. Mas a maioria vinculou-se às estruturas de poder locais e muitos serviram em suas tropas e em suas burocracias, como intérpretes, agentes comerciais e secretários dos reis, artilheiros e instrutores no uso de armas de fogo, arquitetos e mestres de obras. Os que enriqueceram, no tráfico negreiro ou fora dele, não escaparam ao envolvimento na política e alguns tornaram-se habilíssimos nos jogos palacianos de poder. Os capitães de navios mercantes e os delegados das companhias europeias cedo compreenderam que podiam ter nesses imigrados do Brasil excelentes intermediários em suas relações com os africanos. Fizeram deles seus parceiros, como antes, nos séculos XVI e XVII, se tinham valido dos lançados, na Senegâmbia e nas Guinés. Em alguns desses brasileiros encarnaram-se interesses comerciais britânicos, franceses, alemães, portugueses, norte-americanos e espanhóis. Havia quem trabalhasse, ao mesmo tempo, para associados e financiadores baianos, nova-iorquinos e havaneses. Mas outros agiam por conta própria, e os mais bem-sucedidos não só forneciam mercadorias a crédito para compras no interior, mas possuíam instalações de carregamento e embarque, armazéns, barracões e até navios. Esse último grupo começou a cooptar os demais, a partir do momento em que a esquadra britânica intensificou seu combate ao tráfico negreiro e os europeus, ao menos de forma ostensiva, se foram afastando do comércio de escravos. Grandes mercadores instalados na África, como Francisco Félix de Souza, Domingos José Martins, Pedro Cogil ou Francisco Olímpio da Silva, valeram-se, na condução de seus negócios, das teias de parentesco existentes entre os agudais, que, marcados por um sentimento de diferença, se casavam preferentemente entre si, não importando muito se cristão com muçulmana ou muçulmano com cristã. O tráfico clandestino, que tinha tanto de jogo quanto de investimento, fez, de alguns poucos, potentados. Não só homens ricos, e dois, ao menos, por alguns anos, riquíssimos, mas grandes chefes, com direito a usar parações, a ser acompanhado nas ruas por músicos a rufar tambores e a manter tropas pessoais. Tanto os bem-sucedidos quanto aqueles que tinham sonhos de fortuna reconheciam nas ações britânicas uma permanente ameaça a seus interesses. E nisto coincidiam com os reis africanos, que se viam impedidos pelos britânicos de obter as indispensáveis armas de fogo. Alguns desses reis eram, aliás, exportadores de escravos por conta própria, como Ologun Kosoko, de Lagos, proprietário de navio negreiro, ou sócios de traficantes, como o rei Soji, de Porto Novo, que tinha por parceiro Joaquim Manuel de Carvalho. O combate britânico ao tráfico não se restringia a ações da marinha. Alongava-se em terra, com os cônsules e os missionários, que procuravam obter dos poderes locais a proibição ao comércio de gente. Apoiados nos canhões da esquadra, os britânicos passaram a ajudar em suas guerras os reis que se diziam abolicionistas e a se imiscuir na política interna dos vários estados africanos. Se, numa disputa sucessória, os britânicos se posicionavam em favor de um candidato, era quase certo que brasileiros e portugueses apoiassem o opositor. Nem sempre, no entanto, se verificava entre estes coincidência de posições. Muitas vezes os seus interesses conflitavam e, consequentemente, se dividiam em grupos adversos. Quase nunca, porém, um deles se punha a favor dos britânicos, nos quais todos não deixaram de ver, enquanto durou o tráfico, o inimigo. Acompanhe-se o que se passou em Lagos. A cidade havia prosperado, graças às iniciativas de João de Oliveira e do irlandês Richard Bru, que ali estabelecera, por volta de 1770, um entreposto, para adquirir gente e tecidos de Jebu, e também as atividades de outros comerciantes britânicos. Uma feitoria do Reino Unido surgira um pouco antes ou depois de 178.920, e sobretudo de portugueses da metrópole, reinões ou mazombos, do Brasil. No início do século XIX, Lagos transformará-se no principal porto de escravos da região, exportando entre 7.000 e 10.000 almas anualmente. Sua importância aumentou ainda mais, depois que os britânicos passaram a perseguir o tráfico, graças ao refúgio que propiciava sua lagoa. Dizem as tradições que o Ologun Akinsemoen não só convidará os negreiros portugueses com que privara, durante seu exílio em Apa ou Badagry, a se instalarem em seus domínios, mas sempre os favorecera,
em detrimento dos britânicos e demais europeus. E já se aventou a hipótese de que o segundo Logan que o sucedeu, Adele, a 1811, 1821, 23, teria abandonado essa política por outra, de comércio aberto. Ao fazê-lo, criou inimigos entre os moradores de Português e Tal, o bairro no qual viviam os que falavam português, também conhecido como Popó Agudá ou Popó Maro, o atual Brazilian Quarter. Estes teriam reforçado as hostes de seu irmão e adversário, Isilogun ou Osinlocum, que acabaram por derrocá-lo, obrigando-o a refugiar-se em Badagry. De lá, ele apelou para os britânicos, que chegaram, em 1825, a bombardear Lagos, sem que disso resultasse mudança de situação. Isilogun morreria em 1829. Adele tentou recuperar o poder, mas suas tropas conheceram a derrota. Seria um filho de Isilogun, e Devô Julari, quem ganharia o mando. Por pouco tempo, porém, uma vez que foi obrigado a suicidar-se em 1832 ou 1834. Seu irmão, Kosoko, candidatou-se ao Ologunato, mas os chefes preferiram Adele, que mandaram chamar em Badagry. Adele não durou muito e, quando de seu falecimento, 2 anos mais tarde, Kosoko novamente tentou ser o escolhido e novamente foi descartado. Dessa feita, pelo filho de Adele, Oluvole. O príncipe preterido exilou-se em Ajudá, onde fez amizade com os brasileiros e portugueses ali estabelecidos, muitos deles ligados aos seus compatriotas de Lagos, que tinham aversão a Adele. Além disso, os brasileiros de Ajudá sentiam-se cada vez mais reprimidos pelos navios britânicos e viram em Kosoko o patrono em potencial do deslocamento deles para a rede de lagoas mais a leste. Em 1841, um barril de pólvora explodiu acidentalmente, matando Ologun. Kosoko retornou a Eco para competir. Mas perdeu. O escolhido foi seu tio Akitoye. Este, no poder, teve um gesto temerário e convidou o sobrinho a regressar a Lagos. Mal chegado, Kosoko começou a conspirar, amparado pelo dinheiro e pelas armas dos brasileiros. Em 1845, à frente de uma rebelião, ele expulsou Akitoye e, após assumir o poder, cortou os laços de vassalagem com Obá do Benin e expandiu o comércio de escravos. Em Badagry, para onde fugira, Akitoye começou imediatamente a preparar a desforra. Se Kosoko havia contado com os brasileiros de Ajudá, ele apoiou-se, de início, num concorrente patrício deles, Domingos José Martins ou Domingo Martinez dos autores ingleses. Esse Domingos José Martins tinha o mesmo nome do pai, fuzilado pelos portugueses por sua participação na Revolução Pernambucana de 1817. O filho do revolucionário chegará à África em 1833, como tripulante de um navio de Francisco Félix de Souza, a quem se agregou, antes de transferir-se para Lagos. Em Lagos, fez-se funcionário de um traficante chamado dos Amigos, cujos negócios, com a morte deste, passou a dirigir. Em pouco tempo, tornou-se um dos mercadores de escravos de maior êxito, cuja fortuna era calculada, em 1839, entre 1 e 2 milhões de dólares. Em 1844, ele retornou, rico, à Bahia. Mas não se deu bem. Talvez não tanto porque, sem a instrução e os bons modos requeridos pela sociedade baiana, tenha sido tratado como um parvenu, mas provavelmente porque seus sócios e amigos, que os tinha, e poderosos, se sentiram incomodados com a presença de quem era filho de um insurreto republicano e, portanto, suspeito às autoridades do Império. Não é de afastar-se tampouco que Martins tenha sido tomado, em Salvador, pela saudade da aventura e das grandezas em que vivia na costa africana, ou não pudesse livrar-se daquela espécie de vício da África, tão comum nos que lá algum dia viveram. Como quer que tenha sido, Martins atravessou de novo o Atlântico, em 1846. Em vez de instalar-se em Lagos, preferiu Porto Novo, apesar de ali não ser bem visto pelo rei. Pronto restabeleceu suas relações com o Dadá ou rei do Daomé e com outros soberanos do interior. E, embora continuasse a ser sobretudo um mercador de escravos, passou a dedicar-se também à produção de azeite de dendê, de que se tornou grande exportador. Morto Francisco Félix de Souza em 1848, Martins passou a ser o principal conselheiro do rei do Daomé, em suas relações com os europeus. Gueso, que o ascendeu à cabeceira ou chefe daumiano, nada fazia sem ouvi-lo. Até porque era por meio dele que conseguia colocar nos mercados externos os seus escravos, uma vez que Martins sempre encontrava jeito de iludir o bloqueio naval. Um capitão britânico calculava que, apesar da vigilância da esquadra,
Martins, em apenas 3 meses de 1847, conseguirá embarcar, de diversos pontos da costa, 45.000 escravos. A despeito da relativa facilidade com que se movia em vários portos, Domingos José Martins parece não ter deixado jamais de aspirar ao controle mercantil de Lagos. Resolveu, por isso, apostar em Actoy e engajou-se inteiramente nos esforços deste para reaver pelas armas o ologonato. Martins não só transformou em barcos de guerra 3 navios que trouxera do Brasil, mas também se dispôs a gastar até $5.000 com a expedição restauradora, cobrindo provavelmente boa parte dos gastos com o recrutamento de guerreiros em todas as cidades costeiras entre Ajudá e Lagos. O ataque, por terra e por água, uma enorme flotilha de canoas de guerra avançou pela lagoa, deu-se em março de 1846. E foi um completo desastre. Talvez por compreender que não tinha condições de derrotar Kosoco com as armas de que dispunha, Actoy aproximou-se dos missionários de Badagry e de Abelcuta, que abraçaram a sua causa. Como também o fizeram muitos saros ou acus, nomes que se davam aos cativos resgatados dos navios negreiros e transportados pelos britânicos para a Serra Leoa, onde adquiriam os rudimentos da leitura, da escrita, dos cálculos e da fé cristã. Anglicizados, esses saros derramaram-se pela costa, mas tiveram a entrada em Lagos barrada ou dificultada por Kosoco. Daí a algeriza que lhe tinham, a que se somava o fato de serem muitos deles éguebas e partilharem a inimizade de Abelcuta ao Dadá Dalmé, aliado dos brasileiros. Os éguebas de Abelcuta consideravam Lagos como seu porto natural e ressentiam que dele estivessem excluídos. Não haviam sido eles alheios ao tráfico de escravos, do mesmo modo que alguns poucos saros não se sentiam constrangidos em exercê-lo clandestinamente. Mas a maioria convertera-se à tese dos britânicos e punha suas esperanças em Actoy. Este, apesar de seu passado, transformou-se em modelo de anti-escravista. Apesar disso, Domingos José Martins continuou, por algum tempo, a apoiá-lo, talvez na esperança de que Actoy, uma vez no poder, se desvencilhasse dos incômodos da aliança com os britânicos. Acabou, porém, por criar laços de interesses com Kosoco, possivelmente graças à intervenção de alguns de seus sócios no Brasil, que também eram parceiros comerciais do Ologun. Este tinha agentes na Bahia, que não só vendiam os escravos que lhes mandava, mas também cuidavam dos filhos, de 3 sabemos, que tinha a estudar em Salvador. O certo é que, entre a correspondência apreendida pelos britânicos no Ig do Iganham, o Palácio Real, havia 5 cartas de negócios de Martins a Kosoco. O apoio de Martins a Actoy destoava da posição adotada pelos brasileiros de Lagos, que se ressentiam não apenas da repressão da esquadra inglesa, mas também da instalação no litoral de entrepostos de firmas europeias, da crescente influência dos missionários e dos saros em Abelcuta e da presença de um cônsul britânico, John Beecroft, sediado em Fernando Po e permanentemente a vigiá-los. Talvez alguns não escapasse que o Reino Unido estava a mudar de política e queria assentar-se em Lagos, com o objetivo de controlar o seu comércio, do qual tinha sido até então praticamente excluído, e de ter acesso, pelos rios e caminhos que levavam ao interior, às amplas áreas que se estendiam até o Níger e além dele. Em meados de 1850 ou começo de 1851, os britânicos já tinham adotado Actoy como seu homem, e este havia afirmado o compromisso de, no poder, proibir e combater o tráfico de escravos. Beecroft levou, então, de Badagry para Fernando Po, de onde não cessava de advogar a intervenção em Lagos. Em novembro de 1851, foi até a cidade, com 4 barcos, tentar obter a anuência de Kosoco a um tratado antitráfico, mas o Ologun recusou-se a assiná-lo. Como castigo, os navios britânicos abriram fogo, recebendo de terra uma resposta tão efetiva, que lhes matou 2 oficiais e feriu 1 marinheiros. A audácia não podia ficar impune. Na véspera do Natal, barcos britânicos a arrastar batelões entraram pelo canal da Laguna, enquanto uma flotilha de canoas e tropas de Actoy se aproximavam da cidade. Foram recebidos a canhonaços. A luta durou 4 dias, e só não se estendeu por mais tempo porque um projétil caiu sobre o depósito de munições real, que explodiu. Sem recursos para continuar a defender-se, Lagos reconheceu a derrota, enquanto Kosoco se punha a salvo. Quando da sua primeira incursão a Lagos, em novembro, Beecroft tivera como primeiros interlocutores 2 brasileiros, os senhores Marcos e Nobre. Seria o primeiro, Marcos Borges Ferraz, quem o conduziria ao rei. Malogradas as tentativas de convencimento do Ologun e de rendição por bombardeio da cidade, seria contra eles que se exerceria a desforra britânica.
de 2 dos barcos invasores desceram homens armados, que puseram fogo nos barracões de armazenagem de escravos que aqueles 2 brasileiros e mais um, que aparece como Lemon nos textos em inglês, mantinham na entrada do canal. Tenho para mim que esse Lemon é o mesmo Lima que possuía uma grande casa em Lagos e era conselheiro de Cozoco. No comando de 200 homens, fora ele quem dera, na véspera de Natal, o primeiro tiro de canhão contra os britânicos. Senhores de Lagos, os britânicos começaram a tornar a vida dos brasileiros e portugueses insuportável. Alguns deles escaparam com Cozoco. Outros foram-se nos dias seguintes, do mesmo modo que uns poucos espanhóis, franceses, cubanos, norte-americanos, italianos e até britânicos envolvidos no tráfico negreiro. Entre aqueles que já se dedicavam lateralmente ao comércio do dendê, não faltou quem preferisse ficar e tentar adaptar-se à nova realidade. E houve aqueles agudais que não se sentiram obrigados a defender Cozoco e até o olhavam com desconfiança, mágoa ou ressentimento. Refiro-me a muitos dos libertos que retornaram do Brasil à África após 1841. Isto porque o Ologun lhes criará dificuldades, quando desceram em Lagos, chegando a confiscar os bens de muitos deles. O rei não desejava a volta de escravos, com novos costumes, crenças religiosas e ideias. Que era hostil aos saros parece claro. Quanto aos agudais, talvez tenha oscilado de parecer, pois uma tradição afirma que enviou um de seus chefes, Oxó de Tapa, à Bahia, a fim de aliciar o regresso de escravos lagosianos. Entronizado Akitoy em 1º de janeiro de 1852, os britânicos passaram a ter novas preocupações e trabalhos. Não bastava ter devolvido a Akitoy o Ologonato, era necessário conservá-lo no poder. Cozoco vivia perto, do outro lado da lagoa, entre os Ijebus, e, fechado o grande mercado brasileiro, continuava a vender escravos a Cuba. Em Lagos, que se ia reerguendo da destruição do bombardeio, era grande o descontentamento, pois a cessação do tráfico de gente a deixará empobrecida. O cônsul designado para a cidade não confiava em Akitoy, a quem tinha por um traficante de escravos à espera de retornar aos seus negócios. E ao Ologun chegavam as vozes dos chefes tradicionais, a reclamar da presença britânica, que lhes erodia o poder. O mando efetivo foi-se cada vez mais transferindo para o consulado, até que o bombardeio do Natal teve, 10 anos mais tarde, o seu remate. Em agosto de 1861, os canhões obrigaram o filho e substituto de Akitoy, Dozumo Adocemo ou Dozumu, a ceder Lagos à coroa britânica. Como se repetiria muitas vezes mais tarde, o combate ao tráfico negreiro conduzira à ocupação colonial. Ao impedir que os estados africanos mercadejassem com escravos, os europeus lhes tiravam a moeda até então mais desejada, e até exigida pelos brancos, em troca das armas de fogo e das munições que se tinham tornado indispensáveis à sobrevivência política. O marfim, as ceras, as gomas, o almíscar, os couros, os panos e os demais produtos não chegavam para pagá-las na quantidade necessária. As próprias exportações de azeite de dendê, embora pudessem render muito, não resolviam os problemas de um soberano. O grosso dos escravos era produzido pelo rei e pela aristocracia, que guardavam ansiosamente o controle de seu comércio. No caso do óleo de palma, qualquer família podia colher os coquinhos de dendê, reduzi-los a azeite e trazê-lo à cabeça para o entreposto europeu. As taxas que este lhe pagasse ficavam muitíssimo aquém do que o rei costumava obter da venda de cativos. E, mesmo quando os grandes chefes decidiram ter suas plantações de dendezeiros, nas quais puseram a trabalhar os escravos para os quais não encontravam mercados externos, os rendimentos sequer se comparavam aos que se tinham acostumado com o tráfico de gente. Não só os reis africanos ficaram privados de recursos para comprar armas, como estas encareceram enormemente e caíram de qualidade, pois passaram a ter de ser obtidas de forma clandestina. Sob o pretexto de que os fuzis serviam à captura de gente, eram eles negados aos africanos ou só fornecidos na quantidade que convinha a uma potência europeia, para ganhar, por exemplo, um aliado. O desmanchar do tráfico foi, assim, o grande instrumento da derrubada das estruturas políticas africanas e de sua substituição pelo poder colonial europeu. Não se deveria estranhar, por isso, que os principais opositores ao avanço imperial da Europa sobre a África Ocidental tenham sido, de Madame Tinubu a Samori, irredutíveis em sua determinação de produzir e vender escravos. Mesmo depois de cessado o tráfico transatlântico, continuaram eles a ter na escravização e venda do inimigo a base econômica de seu poder militar. De quase todos, os esboços de retrato, feitos com o lápis de hoje, revelam personagens que, mais do que contraditórias, são amargas e trágicas.
tinham o dever da violência, se queriam sobreviver às pressões de um inimigo muitíssimo mais forte que não desprezar a escravidão, e uma escravidão ferocíssima, enquanto esta lhe conveio. Não se recuse tampouco que da história dessa resistência, e não apenas do mais terrível capítulo da história universal da infâmia, constem alguns traficantes brasileiros e portugueses. Em sua oposição aos britânicos e a outros europeus, foram, sem dúvida, movidos pelos seus interesses pessoais e do comércio ignóbil a que se votavam. Mesmo encelerados, e a palavra define a maioria deles, sempre havia, contudo, a possibilidade de que quisessem e soubessem ser fiéis aos reis e chefes que os haviam acolhido e aceito por parentes ou sócios. A lealdade se autoimpunha ainda mais naqueles que endureciam a alma para os padecimentos e horrores que eram o pão cotidiano de um ofício que justificavam, porque aceito pelas sociedades de onde provinham e em que viviam. E ainda havia aqueles que, de mercadoria, se tornaram mercadores, aqueles que, havendo experimentado as agruras e humilhações da escravidão nas Américas, regressaram à África para comprar e vender gente, ou, melhor, para comprar e vender o outro, o inimigo, o que não era igual a ele, como se esta fosse a tarefa mais natural do mundo. Uns e outros, quer africanizados ou reafricanizados, quer tivessem ficado à margem, como estrangeiros, das sociedades que os acolheram e se considerassem, ainda que negros, mais europeus do que africanos, quer fossem, e este era o caso da maioria, verdadeiros centauros culturais. Francisco Félix de Souza, apesar de ser um altíssimo dignitário dalmiano e viver, ao que se diz, com 65 mulheres, morava numa casa mobiliada europeia e mandava educar em Salvador os seus filhos e filhas prediletos. Acabavam por se envolver nas disputas domésticas do estado em que viviam, nas contendas entre eles e seus vizinhos, e na rivalidade entre os vários países da Europa pelo controle, primeiro, do comércio africano e, depois, de seu território. Joaquim Manuel de Carvalho, por exemplo, alinhou-se por algum tempo aos franceses. Sócio no comércio negreiro e de óleo de palma do Rei Soji, de 1848 a 1864, de Porto Novo, Carvalho convenceu a assinar com a França um tratado de protetorado, em 1863. Ele próprio e mais 7 dos principais comerciantes brasileiros de Porto Novo figuraram entre os que solicitaram a proteção francesa. Ao fazê-lo, indispôs-se com Domingos José Martins, que via nas firmas francesas que se instalavam na região uma ameaça ao domínio que exercia sobre o comércio em Cotonou, além de um estorvo adicional ao seu trabalho em favor das pretensões políticas do Dadá Daomé, Glelé, de 1858 a 1889, sobre aquela parte da costa. Pior ainda, desatou contra si a fúria de Glelé, cujos cabeceiras procuravam tornar-lhe a vida impossível e lhe sequestraram os bens em Cotonou. Como os franceses se recusassem a ajudá-lo, Carvalho passou a hostilizá-los e trabalhou para colocar no poder, contra eles, o de Mépon, que acompanhará com alarme, como tantos outros reis e príncipes da região, o que se passará em Lagos e a quem, por isso mesmo, não era difícil convencer sobre o sempre desastroso resultado final de um acordo de protetorado com uma potência europeia. Embora Carvalho, obrigado pelos franceses a sair de Porto Novo, se tivesse mudado para Lagos, não adotou uma linha pró-britânica, até porque formara uma aliança com o exilado Kosoco e o ajudara a organizar uma nova rede de tráfico de escravos. De Lagos, ele continuou, porém, a ter os olhos e os ouvidos de Mépon. E a insistência com que trabalhou a vontade do rei se deve em grande parte ao haver a França desistido de um tratado de proteção que seu parlamento ainda não ratificara. Nem todos os brasileiros de Porto Novo acompanharam Carvalho. Muitos tinham tido boas experiências com os franceses e preferiam o tratamento condescendente destes à imprevisibilidade e ao arbítrio dos prepostos do e do Dadá Daomé. Outros ficaram indecisos entre um domínio cujo rigor já conheciam e outro de que apenas tinham tido anúncio. Oscilavam entre a África e a Europa, o que não era de estranhar-se em pessoas brasileiramente europeizadas e brasileiramente africanizadas ou reafricanizadas, em fronteiriços culturais que eram, conforme as circunstâncias, aceitos e recusados pelos franceses e pelos gans ou pelos fons, e usados por ambos os lados como intérpretes intermediários, e por ambos os lados descartados, quando não mais necessários, e tidos por cada um deles como reles imitações ou caricaturas do outro. Até pouco mais da metade do século, as várias comunidades de Agudais, frequentemente indispostas umas com as outras, uniam-se para defender-se dos que combatiam o tráfico de escravos. Com o fechamento do Brasil aos navios negreiros em 1850, a situação modificou-se. Cada grande família passou a ter interesses que podiam destoar dos de outros grupos. Até mesmo dentro de determinada parentela, tornaram-se mais frequentes as divisões. Embora,
por algum tempo, ainda se embarcassem clandestinamente escravos para Cuba, o tráfico deixará de condicionar os alinhamentos políticos na África Ocidental. Ao menos para os brasileiros, cuja participação no chamado comércio ilícito decrescia de ano para ano, enquanto aumentava a dos norte-americanos e a dos portugueses de Nova York. Em Lagos, Badagry, Porto Novo, Cotonou, Ajudá, Agué, Popó Grande e outras cidades da costa, os antigos traficantes brasileiros e seus descendentes convertiam-se ao chamado comércio legítimo, procuravam, com maior ou menor êxito, competir com as grandes casas europeias por uma fatia do mercadejo do óleo de dendê e acabavam por se transformar em seus agentes ou funcionários. Entre os agudais, os que carregavam um passado de mercadores de escravos se iam, aliás, convertendo em minoria. Em alguns lugares, numa pequena minoria. De Lagos, por exemplo, muitos tinham fugido ou sido expulsos. Tanto assim que, em 1862, somavam apenas 5 os comerciantes brasileiros com estabelecimentos naquela cidade. Em compensação, aumentara substancialmente a comunidade brasileira. Em 1853, ela contava com cerca de 130 famílias, 30 anos mais tarde, numa população total de 37.428 habitantes, 3.221 eram brasileiros, 1.533, serraleoneses e 111, europeus. Durante toda a segunda metade do século XIX, barcos vindos do Brasil trouxeram novas famílias de retornados, cujo número não diminuiu com a abolição. Eram pessoas que podiam pagar as passagens marítimas, que traziam consigo bens, consta que algumas, bem escondidos, saquinhos de ouro, e, sobretudo, ofícios e aptidões de que careciam os funcionários e comerciantes britânicos que tomavam os seus postos na colônia. Pelo simples fato de se aventurarem a retornar à África, esses ex-escravos já revelavam os seus grandes dotes. Eram, na maioria, indivíduos de qualidades excepcionais. As humilhações e as amarguras da escravidão não tinham conseguido dobrá-los. Com trabalho e força de vontade, haviam adquirido a liberdade e a dos seus. Deviam ser excelentes artífices no Brasil, pois assim se explicaria o terem conseguido poupar para a viagem e para levar as mercadorias que lhes garantiram a instalação no outro lado do oceano. Esses novos agudais não tinham compromissos nem cumplicidades com o tráfico, embora se saiba de muitos deles que, já na África, foram servidos por escravos. Alguns dedicarão-se ao comércio a retalho ou engrosso, importando do Brasil cachaça e tabaco em rolo e para lá mandando dendê, nozes de cola, panos e sabão da costa, mas a maior parte dos recém-vindos ganharia nome como mestres de obras, a pelo menos 3 deles, Lázaro Borges da Silva, Francisco Nobre e João Batista da Costa, foram, na verdade, excelentes arquitetos, pedreiros, carpinteiros, marceneiros, a um dos quais, Baltazar dos Reis, ficou famoso em Lagos, pintores, ouríveis, estofadores, alfaiates, modistas e doceiras, comerciantes ou artífices, católicos, muçulmanos ou devotos dos orixás e dos vodus, falando entre si o português, eles se distinguiriam de outros retornados, os saros, que se expressavam em inglês, eram anglicanos, metodistas ou de outras denominações protestantes, e se dirigiram ou foram dirigidos pelos britânicos para o púlpito, o ensino, a burocracia e os empregos de escritório. De um modo geral, os saros viam com horror as religiões tradicionais africanas, e excetuados os que eram muçulmanos, procuravam afastar-se, com um certo desdém, dos nativos, com cujos chefes tinham dificuldade em lidar. De volta, recebiam, se não hostilidade, desconfiança e antipatia. Os agudais, embora também se sentissem superiores aos da terra, praticavam um cristianismo ou um islamismo tolerante com as religiões tradicionais, quando não incorporavam, sem deixar de ser católicos ou moslims, muitas de suas crenças à sua fé pessoal, ou frequentavam, sem se perturbarem e às vezes no mesmo dia, a igreja e o santuário de um vodú ou de um orixá. Seria predominantemente de saros, prediletos dos britânicos, porque falavam inglês, eram geralmente protestantes e adotavam os seus costumes, até mesmo o chá das 5, que se comporia, em Lagos, a alta classe média. De agudais, as suas outras camadas, embora, na segunda e terceira gerações, vários ascendessem ao melhor das elites crioulas, porque os pais os mandaram estudar no estrangeiro. Em Londres, sobretudo, mas também, de vez em quando, na Bahia. Refiro-me aos saros e agudais de melhor destino, porque muitos não passaram do pequeno comércio ao varejo, do tabuleiro de cocada ou de acarajé, do emprego reles numa firma de comércio ou da costura para fora. Saros e agudais viviam em bairros separados e frequentavam, quando cristãos, igrejas diferentes. Desde o início,
Porém, alguns poucos começaram a casar-se entre si. Moravam de maneira semelhante, quando tinham o mesmo nível de renda. Vestiam-se, agudais e saros, de igual maneira, à europeia. E tinham a mesma aspiração de formar uma espécie de burguesia negra, que fosse aceita como igual no pequeno e fechado mundo dos brancos. Não por acaso olharam-se, uns e outros, aos poderes coloniais. Nos territórios sob controle ou proteção britânica, os saros seriam os comparsas privilegiados. Naqueles a que chegavam os franceses e alemães, os agudais se fizeram os seus melhores auxiliares. Tal foi o caso de Inácio Nonassu Solé ao Suleimã, Paraíso. Era filho de José Pequeno ou Pequeno, Paraíso, nome que tomou no Brasil quem talvez fosse um aristocrata iorubano, vendido como escravo por seus adversários políticos. Em Salvador, tornou-se barbeiro e converteu-se ao islamismo, acrescentando Abubacar ao nome, assim é que, na África, já não era muçulmano. Por necessitar de um bom barbeiro, Domingos José Martins o adquiriu na Bahia e o fez de novo atravessar o Atlântico, em 1849. Quando Martins faleceu, em janeiro de 1864, e suas plantações de dendezeiro passaram para o de Porto Novo, José tornou-se o administrador delas, e depois, lariou serviçal de confiança do rei e seu principal conselheiro para as relações com os europeus, graças a seu domínio do português, então o idioma do comércio e a língua franca na maior parte da costa. Posteriormente, o entregou ao filho de José os palmeirais, que, bem trabalhados, deram a Inácio uma renda suficiente para permitir que ele se tornasse o líder da comunidade muçulmana brasileira e um dos responsáveis pela construção da grande mesquita de Porto Novo. Um dos mais eficientes apoios com que contou a França na região, Inácio não só fez parte do Conselho de Defesa durante a Guerra de Porto Novo contra Beanzin, mas também forneceu guias e tropas para a invasão do reino do Daomé. Como prêmio, foi o primeiro e, durante muito tempo, o único representante negro no Conselho de Administração da colônia. Apesar de islamita, Inácio Paraíso não se sentia vinculado aos seus correligionários que, vindos do rio Níger, mascateavam ao longo dos caminhos até o litoral, adquirindo, em troco de armas, artigos de cobre, contaria, tecidos e cauris, não só nozes de cola, mas também escravos, que tinham por destinos o Sahel e a África do Norte. Via-se mais cômodo, provavelmente, ao lado dos franceses. Já entre outros brasileiros, sobretudo os de Judá, eram velhas e apertadas as ligações emotivas com os portugueses. Muitas famílias tinham dupla origem e outras não distinguiam em seus antepassados, como era natural entre os chegados antes de 1822, entre portugueses e brasileiros. O próprio Xaxá estava neste caso. Sabe-se, aliás, que Francisco Félix de Souza hasteava a bandeira brasileira ou a portuguesa, conforme a conveniência de momento. E que, ainda quando desocupado, o forte português, na realidade, uma casa grande de muros altos e grossos, com bastiões nas esquinas, a conter capela, cemitério, horta e pomar, tendo a rodeá-lo o sarame, ou conjunto de ruelas com as cubatas dos servidores e dos escravos, sempre fora, no reino do Daomé, o principal ponto de referência da identidade agudá. A tradição de seu comando era uma das vaidades do Xaxá, que, sem negar ser brasileiro e baiano, não se desvinculou de Portugal. Até por interesse de habilíssimo traficante, pois, se os navios de sua propriedade, ainda que suspeitos de tráfico, estivessem com um pavilhão português e sem escravos a bordo, não podiam ser, o que vigorou até 1839, legalmente apresados pelos britânicos. Francisco Félix de Souza deve ter se decepcionado com a ausência de reação do imperador Dom Pedro I à sua proposta de estabelecimento de um protetorado brasileiro sobre o Daomé. O seu filho e sucessor, Isidoro, a de 1850 a 1858, esforçara-se para que os portugueses reocupassem a fortaleza de S. João Batista de la fora feito comandante, com as insígnias de tenente-coronel honorário do Exército. O quarto Xaxá, Julião, a de 1880 a 1887, também diretor do forte, com a mesma patente militar, não só repetiria, na direção de Portugal, o gesto de seu avô, mas intermediária, em 1885, a conclusão de 2 tratados entre o Reino do Daomé e o governo português, segundo o qual boa parte do território daquele seria posto sob a proteção deste. Há quem pense que Julião procurou com malícia enganar as duas partes e sobretudo ocultar de Glelê o verdadeiro significado do que formalmente se ajustara. Não julgo, porém, que seja de afastar-se que tenha sido vítima de um pecado comum nos que traduzem para os poderosos, mudar as palavras o sentido que estes esperam. Não gozando da mesma ascendência que seu avô tivera em relação a Gueso,
duvido que Julião ousasse dizer ao negociador dalmiano, o Vidarro ou príncipe herdeiro Condo, que, pelos papéis acordados, seu pai, Glelê, passaria a ser uma espécie de vassalo do soberano português. Por muitas décadas, os reis do Daomé haviam lutado para se livrar da suzerania de Oió. Não iriam agora submeter-se a outra, e muito mais exigente, uma vez que os europeus insistiam em agredir as crenças e instituições dalmianas, e até em propor abominações, como a renúncia a cuidar dos antepassados com sacrifícios humanos. Acresce que a política do Palácio de Abomé era de manter sob constante controle o reino de Porto Novo, que considerava seu vassalo, bem como os outros pequenos estados da costa, o que estava na lógica de um dadá para quem o Daomé era o mais importante e poderoso estado do mundo. Nos textos de seus contemporâneos franceses, Julião aparece como farsante, dúplice, velhaco e aproveitador. Procurado por eles, para que lhes servisse de advogado junto a Glelê e deste obtivesse a cessão efetiva de Cotonou, não lhe perdoaram o descaso com que os tratou. E muito menos o ter obtido para os portugueses o protetorado sobre o Daomé. Ao fazê-lo, Julião pusera em risco não só os outros estabelecimentos que os franceses mantinham no litoral tido por dalmiano, mas sobretudo a própria posição que a França, ainda que de forma precária, ocupava em Cotonou. No meio dos relatos franceses, aparece, contudo, uma conversa que o Xaxá e seus irmãos, Antônio e Lino Félix de Souza, tiveram com o vice-governador do Senegal, Jean Bayol. Nela, insistiram em que não tinham a intenção de alienar o Daomé aos portugueses, mas, sim, a de garantir a integridade e a soberania deste, por meio da aliança com uma nação europeia. Os portugueses seriam, assim, apenas protetores nominais e impediriam que contra o Daomé crescessem as pretensões coloniais de franceses e ingleses. Isso percebeu prontamente o encarregado português de executar os tratados. Augusto Sarmento, que assumirá o governo de São Tomé e Príncipe, sentiu, mal chegado a Judá, que tinha nas mãos papéis vazios. Nenhum só cabeceira lhe reconhecia a mais ínfima autoridade. E Glelê o deixou cansar-se, à espera de uma audiência que não houve. Aos olhos do rei, Sarmento talvez fosse apenas quem viera acertar o recebimento anual de pelo menos 100 cativos, destinados a trabalhos em São Tomé. Para os dalmianos, uma venda de escravos, para os portugueses, um contrato de mão de obra a prazo, uma vez que os negros, chegados à ilha, ficavam nominalmente livres, ainda que obrigados a 5 anos de labuta. É provável que Glelê, àquela altura, já tivesse os ouvidos abertos para os inimigos de Julião. Como Evoga, seu governador em Judá, e como alguns brasileiros, entre os quais Cândido Rodrigues, insatisfeitos com os abusos que Julião passará a praticar, não só com base em sua autoridade legítima de Xaxá, mas também numa espúria, que lhe vinha de ter sido designado governador pelos portugueses. Ao que parece, Julião procurava usar a declaração de protetorado para aumentar o seu poder pessoal, sobretudo junto aos europeus. Ele e a maioria dos brasileiros comportavam-se como se fossem os donos da terra, destratando não só os franceses, mas também o Evoga e outros cabeceiras. Com Glelê e Condo, os inimigos do Xaxá insistiam em que este havia enganado o rei e vendido o país aos estrangeiros. E o acusavam de apropriar-se dos dinheiros devidos pelos cativos mandados para São Tomé. Essas acusações começaram a casar com as notícias da empáfia de Julião. Sentindo-se desautorado, o dadá mandou-lhe, a correr, o castigo, pela boca de um recadeiro. Julião foi chamado a Abomé. E ali, o rei ordenou que o prendessem e matassem, em segredo, ao que parece por envenenamento. Assim terminou, numa condenação à morte quase sussurrada, a tentativa de fazer-se de Portugal o Estado europeu protetor do Daomé. O protetorado não foi efêmero, como se diz. Inexistiu, de uma perspectiva dalmiana. Não passou do içar da bandeira portuguesa em Ajudá, Romaí, Godomé, Boca do Rio e Cotonou. E do aumento da presença de navios defronte a Judá, para recolher os cativos destinados a São Tomé. O intento assustou, porém, os franceses, que reclamaram, por via diplomática, em Lisboa. Eles haviam conseguido, em 1883, assinar um novo tratado de proteção com o de Tofa, a de 1874 a 1908, de Porto Novo, que assim procurava desvincular-se da vassalagem ao Daomé, e, 2 anos mais tarde, acordo semelhante com o rei Atanlé, pelos quais se colocaram sob a guarda francesa Guia e Popó Grande. Do documento firmado com Tofa, constavam as assinaturas de 3 mercadores brasileiros, e 2 dos filhos do Xaxá Isidoro serviram de intérpretes na negociação com Atanlé. Esses êxitos,
porém, não tranquilizavam os franceses. A preocupação maior deles era com Cotonou, que se havia transformado no grande porto do óleo de palma e de amêndoas de dendê. A França estava ali estabelecida, havia algum tempo, e se considerava com plenos direitos sobre a cidade e seus arredores, que lhe teriam sido cedidos pelo rei do Daomé, em virtude dos tratados de 188 e de 1878. Também nesse caso, as partes entendiam de modo diverso o acordado. É possível que os tradutores não tenham jamais transmitido ao Dadá o significado exato das disposições pelas quais se transferia para a França o território de Cotonou. E que tenham dado ênfase a uma leitura torcida daquele artigo do Acordo de 1868, no qual se declarava que as autoridades do Daomé continuariam provisoriamente a administrar o território de Cotonou e a cobrar os direitos de alfândega. Não é de afastar-se tampouco que as cláusulas de transferência de soberania tenham sido forjadas pelos comerciantes franceses ou mal explicadas aos representantes locais daumianos. Glelé provavelmente entendia a concessão como mais uma das que habitualmente fazia a estrangeiros que desejavam estabelecer-se no reino, e entregava-lhes um pedaço de terra, a fim de que ali pudessem instalar-se com os seus. Mas eram hóspedes, e o que se poderia chamar de propriedade da terra continuava com o soberano. Pois nenhum pedaço do Daomé podia ser alienado, uma vez que o reino não pertencia ao Dadá, que encarnava a nação, mas a todo o povo daumiano, nele se incluindo não apenas os vivos, mas também os mortos e os que ainda estavam por nascer. Como a França considerava Cotonou sob sua soberania, ali cobrava impostos aduaneiros. E como o rei do Daomé fazia o mesmo, os comerciantes tinham de pagar a ambos. Para tornar ainda mais delicada a situação, os daumianos controlavam os carregadores e barqueiros que transportavam o dendê para Cotonou, bem como as feiras da vizinhança, das quais os franceses dependiam para abastecer-se de alimentos. Os comerciantes europeus sentiam-se sitiados. Os soldados daumianos estavam por toda parte. Até em Porto Novo, não passavam despercebidas ao residente francês as repetidas razias que tropas do Daomé faziam nos seus lindes, para capturar escravos e para castigar a insolência de Tofa, que se atrevera a mudar de suzerano. Nesse ambiente conflituoso, dia a dia mais pesado, as famílias de Agudais se dividiam. Em Porto Novo, muitos brasileiros, a começar por Inácio Paraíso, favoreciam os franceses e trabalhavam por eles. Em Ajudá, quase todos apoiavam o rei do Daomé. Em Cotonou, dividiam-se entre partidários do Dadá e dos europeus, havendo, no entanto, quem aspirasse a permanecer neutro, ou a França preferisse a Alemanha, já instalada no que viria a ser o Togo, com o apoio da maioria dos agudais que lá viviam. Destes, o que gozava de maior prestígio era Octaviano Olímpio, um dos fundadores de Lomé. Foi ele quem primeiro acolheu os alemães, e em nome deles, discutiu com os chefes locais as condições do protetorado, tornando-se depois o principal interlocutor da administração colonial. Era o filho mais velho de um caboclo carioca, Francisco Olímpio da Silva, que chegará à África aos 17 anos de idade, como tripulante de um navio negreiro. Francisco Olímpio viveu e comerciou com escravos em vários pontos da costa, antes de fixar-se, na metade do século XIX, em Agué, onde ganhou as boas graças de uma brasileira que nunca tinha estado no Brasil, chamava-se Iá, ou mãe, Francisca Monduque Pereira Santos, e era viúva do escravo de um brasileiro que resolvera retornar ao Brasil, deixando com o antigo servidor as propriedades e o nome. Essa Iá Francisca, que havia sido escrava, não esqueceu sua antiga condição. Libertou a numerosa escravaria que herdara e passou a adquirir outros escravos, para alforriá-los. Tornou-se assim chefe de uma grande comunidade de ex-cativos. Francisco Olímpio casou-se com uma de suas filhas, a Yaya Talabi Constância Pereira Santos. E de negreiro fez-se um dos maiores plantadores e comerciantes de dendê da região. Seu neto Silvanus Olímpio viria a ser o líder da luta pela independência do Togo e o seu primeiro chefe de Estado. Octaviano Olímpio realizará o ideal dos agudais, em ter na sociedade dos brancos uma posição especial, distinta até mesmo da aristocracia da terra. Se privavam com a nobreza nativa e a ela se aliavam pelo matrimônio, os agudais queriam ser e eram diferentes dos Fons, dos Gãs, dos Yorubais e dos Minas. Na sua conversação com os europeus, esperavam destes um tratamento diferenciado, que nem todos logravam. Em Porto Novo, dentre os 200 a 250 brasileiros que lá viviam, um pelo menos recebeu dos franceses uma consideração semelhante a que se acostumara Octaviano Olímpio e Inácio Paraíso. Com a ascensão ao poder de Béhanzin, em dezembro de 1889, a guerra entre o Daomé e a França tornará-se inevitável.
Beanzin era o nome de rei daquele príncipe Conde que se indignara com a duplicidade de Julião Félix de Souza e negara a validez dos tratados que cediam Cotonou aos franceses. Sua aspiração política era de purgar o Daomé de estrangeiros. E aconselhava que se mantivessem sempre sob suspeita os mulatos e até os Avomenou, ou seja, os negros descendentes dos regressados dos países dos brancos. Embora assim pensasse e pregasse, o seu pragmatismo o levou a não afastar-se de todos os agudais. Compôs o seu círculo íntimo com vários deles, entre os quais o português Máximo de Carvalho, a quem consultava sobre as relações com os estrangeiros, Alexandre da Silva, que lhe servia de intérprete, Félix Lino, que cuidava de seus problemas de saúde, Jorge Félix de Souza, que era sobrinho de Julião, e um primo deste, Cirile Félix de Souza. O mais influente deles todos era um amigo de infância do rei, aquele mesmo Cândido Rodrigues que denunciará a duplicidade de Julião. Cândido funcionava como uma espécie de secretário privado do rei, era seu principal conselheiro, controlava as atividades de inteligência e contra-inteligência, além de coordenar os entendimentos com os vendedores de armas alemães espalhados pela costa. O haver Beanzin optado por trazer para o seu campo muitos dos agudais mostrou-se crucial na sua resistência aos franceses. Antes e durante as hostilidades, foi graças à ação de alguns deles que o rei Dalmiano pôde aumentar em seus exércitos o número de armas de fogo. Os brasileiros compravam-nas sobretudo dos alemães do Togo e conseguiam levá-las até Abomé. Assim fez, por mais de uma ocasião, Júlio de Medeiros. Era ele filho de um traficante de escravos português, nascido na Ilha da Madeira 70 ou nos Estados Unidos, Francisco José de Medeiros, que se instalou na costa por volta de 1850 e teve entre suas mulheres a filha mais nova do primeiro Xaxá. Segundo os franceses, Júlio conseguiu de uma feita adquirir para Beanzin 800 rifles novos do modelo Linder e mais de 15.000 cartuchos, de outra, 600 rifles, e de uma outra, mais de 5.000 rifles. Acompanhados da munição correspondente, além de 2 canhões, transportados diretamente de Berlim para Abomé. Entre janeiro de 1891 e agosto de 1892, só dos alemães que comerciavam em Ajudá, o Daomé recebeu 1.700 rifles de repetição, 6 canhões, 5 metralhadoras e 400.000 cartuchos. Quanto a Cirile Félix de Souza e Félix Lino, não só conseguiram armas para as tropas de Beanzin, também procuraram treiná-las. Tendo aprendido, em Ajudá, com 2 agentes comerciais germânicos, Richter Ernst e Peter Bussa, a manejar canhões, eles formaram os artilheiros dalmianos e são tidos, nas sagas locais, como os responsáveis por alguns dos reveses que teria sofrido o comandante francês, Coronel Dodds. Cirile e Félix não foram os únicos brasileiros no meio dos 8 a 12 mil homens dos exércitos de Beanzin. Nem se restringiu a pegarem armas o auxílio que os agudais prestaram ao rei dalmiano. Montaram eles uma extensa e eficaz rede de espionagem, transmitindo de parente a parente e de vilarejo a vilarejo tudo o que conseguiam apurar sobre os movimentos dos franceses. Não poucos desses dados vinham de outros brasileiros, que formavam ao lado dos europeus. E esses brasileiros, por sua vez, podiam obter dos que estavam com os dalmianos informações que interessavam aos franceses. Não só por solidariedade agudá, mas também porque entre eles, apesar da guerra, não se interrompiam os contatos e as visitas. Vencido, Beanzin foi capturado em janeiro de 1894 e exilado na Martinica. Acompanharam-no, forçados ou de vontade própria, alguns dos seus brasileiros. Outros foram deportados para o Gabão. Houve quem se refugiasse em Badagre, em Lagos ou entre os alemães do Togo. E quem se recolhesse ao silêncio. Não faltaram sequer algumas mortes entre a raia miúda, e não só entre os que lutaram ao lado dos dalmianos, mas também no partido francês. Os brasileiros que ficaram com a França talvez se sentissem próximos ao coronel, promovido a general no correr da campanha, que comandava as suas tropas, em Dodds era mulato como muitos deles. Os modestos de recursos lhe serviram de guias, numa região que conheciam com cuidado de mascates, e como tais foram utilíssimos. Os mais importantes chegaram a fornecer-lhe tropas. Inácio Paraíso recrutou as suas entre os iorubais, sobretudo os muçulmanos, e talvez a notícia da presença de iorubais nas forças invasoras tenha contribuído para as revoltas de escravos dessa etnia nas plantações de dendezeiros do Daomé. No interior, não faltavam, aliás, agudais insatisfeitos com a concorrência que lhes faziam as enormes plantações reais e com a crescente taxação sobre o comércio do óleo e da amêndoa de palma.
Com a vitória francesa, os brasileiros que haviam apoiado Dulles esperavam ter no novo regime um lugar certo e seguro, logo abaixo dos administradores e militares que vinham da Europa, até porque eram dos poucos na terra que sabiam ler e escrever e se expressavam em português, francês, e quase sempre, mais de uma língua africana. Paraíso tornou-se membro do Conselho de Administração da colônia, outros receberam funções locais de administração e comando de polícia, este foi feito sargento das tropas coloniais, aquele, amanuense ou professor de escola elementar. No Daomé francês, os agudais exerceriam um papel para os quais, em Lagos e outras cidades do que viria a ser a Nigéria, os britânicos preferiam os saros. Ao contrário dos saros protestantes, muitos deles convencidos de sua missão de europeizar e regenerar a África, da qual deviam extirpar a adoração dos antigos deuses, a escravidão, os sacrifícios sangrentos, a poligamia e demais costumes primitivos e selvagens, os agudais católicos respeitavam os vodus e os orixás, e podiam até venerá-los, tinham várias mulheres e se ajustavam às estruturas políticas africanas, que não pretendiam fossem substituídas por outras de corte europeu. Os saros se queriam ingleses, os agudais se tinham por brasileiros, isto é, punham na mesa, com o mesmo à vontade, o efó, o acará, a boilabaice, o cozido, a canja, o bacalhau, as iscas de fígado, a pamonha, a farinha de mandioca, o feijão de leite, o pé de moleque e a cocada, deitavam-se indiferentemente na rede, na cama ou na esteira, aspiravam a enriquecer, ao mesmo tempo, a europeia, a com terras, numerário e bens móveis, e a africana, a com mulheres, dependentes e escravos, e não viam contradição entre ser funcionário do governo colonial e dignitário da corte do rei da terra, de quem também se tinham por súditos. Não deixava de ter razão, portanto, o administrador europeu, ao olhar com desconfiança para o agudá. Este não se encaixava inteiramente no projeto colonizador. Podia até ser visto a competir com ele, ou a deformá-lo e refazê-lo, para ajustar-se a seus padrões. Na realidade, ainda que não o soubessem, os agudais formavam enclaves culturais próprios, que eram, para acompanhar Edna G. Bey, colônias informais do Brasil. Não seria demais dizer-se que os agudais eram involuntariamente expansionistas culturais, na medida em que acabavam por impor padrões de gosto e de comportamento que não se tinham como puramente africanos nem europeus. Tornaram-se eles os propagadores, naquela parte da África, da cultura portuguesa amerindianizada e africanizada no Brasil. E não só entre os africanos, mas também entre os europeus. Os britânicos, por exemplo, não tinham por que deixar de preferir as suas quentíssimas habitações pré-fabricadas de metal sobrados e as casas de tijolo e adobe construídas por brasileiros, com suas varandas, sacadas e janelas com persianas. Nem eles nem os franceses ou alemães anteporiam a indigência de linhas das suas edificações coloniais, que mais pareciam armazéns ou barracões militares, a inventiva exuberante dos prédios abarrocados ou neoclássicos dos mestres de obras brasileiros. Tanto era assim, que os britânicos os convocaram para, em Lagos, construir a residência oficial do governador. E para erguer os seus templos, do mesmo modo que os muçulmanos, que encomendaram aos agudais mesquitas e as receberam com o desenho exterior de igrejas católicas. A arquitetura portuguesa adaptada ao clima do Brasil tornar-se-ia também a predileta da burguesia africana que o domínio colonial estava a criar e chegou até mesmo a ser adotada por reis e chefes tradicionais, como se pode ver nos palácios de Ado Ekiti, Iquerre e Akure. O que os brasileiros não conseguiram, para a infelicidade da África Ocidental, foi impor a cobertura de telhas de barro. Apesar das várias tentativas que fizeram de produzir telhas, em diferentes pontos da costa, foram em toda a parte derrotados pelos fabricantes europeus de folhas de Flandres ou de zinco corrugado. Com a consolidação do domínio colonial, agudais e saros não tardaram em descobrir que seus horizontes estavam a estreitar-se. Meia dúzia deles podia ser convidada pelo governador, mas para o resto, e até mesmo para aqueles poucos que se tinham por ricos ou haviam estudado em Londres, Paris ou Berlim, punham-se limites à ascensão social. O número de funcionários, de comerciantes, de guarda-livros e de militares de menor patente chegados das metrópoles não cessava de aumentar. Vinham eles agora com suas mulheres e suas famílias e formavam uma sociedade própria, na qual só alguns pouquíssimos negros e mulatos conseguiam ingressar. Até mesmo nas igrejas cristãs, os padres e pastores nativos, que haviam servido de ponta de lança à penetração imperial, foram sendo relegados a posições subalternas. Muitos agudais reaproximaram-se das estruturas de poder tradicionais, coartadas ou humilhadas pelo colonizador. Outros passaram a dele cobrar coerência e aplicação à África dos valores que regiam a vida política europeia, com ênfase sobre o voto e a representação.
Mas esta é outra história, e a dos Agudais que foram pioneiros e militantes da luta pela independência africana. Como os que editaram em Porto Novo, entre 1920 e 1922, Legaide do Dahomey, e, posteriormente, Lavoix do Dahomey. Como o jornalista nigeriano Moses da Rocha. Como o Casimir de Almeida. E Luiz Inácio Pinto. E Meu Silvanus saravá Olímpio. fraterno. Ganhei uma barraca velha, foi a 1999. cigana que me deu o que meu e da cigana. Fim do capítulo Na Margem de Lá.